e transformar a cultura de uma organização. Então, começando por princípios, crenças e emoções, ou trabalhando com a construção de um legado. E quando a gente fala em sucessão, a gente está falando disso. Trabalhando com escolhas virtuosas, baseadas naquilo que faz sentido para nós, inclusive nos princípios cooperativistas, não é? Formando hábitos coerentes que sustentem essas escolhas, que vão construir relações saudáveis, que vão gerar cultura do bem comum, que não tem nada que a gente queira mais do que isso, que, de novo, retroalimenta o nosso legado. Essa é a base do nosso trabalho. Mais do que olhar simplesmente para o ser humano, é entender o cenário onde a gente está. Então, também foi o ChatGPT. Ele é bom, hein, gente? Falei sério. Impressionante. Os principais desafios que a gente tem encontrado com as cooperativas que a gente trabalha. Então, conciliar princípios cooperativos e resultados. Muitas vezes a gente é pressionado pelo resultado e os princípios ficam de lado. Desenvolver competências de liderança, fazer a parte de sucessão de lideranças, adaptar a cooperativa às mudanças que acontecem e a governança cooperativa. Nós, como escola temporal, a gente consegue entrar em todos esses pontos com mais ou menos presença ou profundidade, sozinhos ou com parceiros. E as grandes oportunidades e soluções que a gente encontra, elas estão em investir em tecnologia e otimização de processos. A gente já teve pessoas falando disso, a gente viu exemplos lindos aqui ontem, hoje. A gente trabalha com um parceiro muito bom, que é a Zixby, que está aqui do lado também. Então, toda essa parte de revisão de processo, tecnologia, o que nos atende, o que não nos atende. Parcerias estratégicas e intercooperação. Então, aqui tem uma oportunidade riquíssima, e não sou eu que vou falar para vocês, que já estão dando aulas e aulas aqui para nós sobre isso, não é? Desenvolvimento de talentos, fortalecimento da marca. Então, hoje também, o Salatiel falou, o pacote também importa, né? A embalagem também faz parte. A marca também é importante, porque, como a gente viu lá no primeiro dia, na primeira noite, né? Vender para quem está dentro é uma coisa, vender para quem está fora, a gente precisa de mais. E também a parte de sucessão consciente. Então, das 5 grandes oportunidades, a gente entra muito no desenvolvimento de talentos e na parte de sucessão. Mais do que eu falar para vocês, essa daqui foi o ChatGPT também, criando ali, né, mais do que a pessoa sozinha, eu achei que eles estão com uma cara de bravos, né? Mas a ideia era trazer que ninguém faz nada sozinho, a gente sempre trabalha em grupo. Muito bem. Mais do que eu falar, deixa eu apresentar um case muito bacana para vocês, que já é um case de 3 anos de transformação cultural, que a gente está rodando com o Cicobi Coop Livre, e que esse é o 3º ano já dessa parceria, que começou com um desafio muito, até não tão ambicioso. Eles queriam inovar, né? Tempos de pandemia, as coisas estavam mudando. Como é que a gente muda e gera um novo ciclo de crescimento? Então, foi isso que o Rafael Kersh trouxe para nós, esse grande desafio. E aí, aqui é o próprio Rafael contando, né? A nossa história com a escola temporal começou buscando inovação para a nossa cooperativa. Em tempos de pandemia, o modelo de negócio precisava ser inovado. Nós, como diretores executivos, tínhamos a missão de nortear a cooperativa para os próximos anos e sabíamos que tinha de ser diferente. Eles nos fizeram despertar um lado, que as pessoas são os pilares para todo o processo de mudança e inovação. Ficou claro que teríamos que partir das pessoas, da nossa equipe de profissionais de alta performance. Então, a gente começou a trabalhar com eles com essa expectativa. O que faltava muito lá? Comunicação, fluidez, honestidade nas relações. Não existia uma cultura de feedback. Toda a questão de delegar tarefas, desenvolver pessoas, tudo isso estava muito truncado. E eles estavam num momento em que eles estavam caminhando para a certificação do Great Place to Work. Eles queriam ajuda para conseguirem se certificar como um dos melhores lugares para se trabalhar. E foi aí que a gente começou a trabalhar com eles também. E o que a gente fez na prática, né, para implementar essa cultura de feedback? Então, para vocês entenderem um pouco melhor como a gente desenvolve o nosso trabalho. Foram feitos 5 encontros de 8 horas com a direção executiva e os superintendentes, onde a gente aprofundou uma série de conceitos e a gente conseguiu também diagnosticar coisas mais profundas que aconteciam ali naquela cultura. A gente também fez 5 encontros de 8 horas com a gerência geral dos pontos de atendimento da central. E aí esses encontros estão baseados em vários tópicos, eu vou mostrar daqui a pouco. Depois, 5 encontros de 8 horas com grupos para não líderes. Então, assim, a gente faz toda essa questão da cultura permear toda a organização.
dentro da cooperativa. Diagnósticos, trabalhos antecedentes às sessões, trabalhos depois, criação de comunidades, facilitação da inteligência coletiva, como as pessoas podem cooperar e co-construir esse conhecimento. E depois, suporte a todo o time de gestão para acompanhar os indicadores, porque o nosso trabalho é muito focado em transformar atitudes e comportamentos. A gente não transforma atitudes e comportamentos chegando para uma pessoa e falando tem que ser diferente. Aí a gente chega, faz um encontro, todo mundo de pé, todo mundo dançando a poeira, agora vamos lá, todo mundo, o que vocês querem? Queremos vender, por que queremos? Porque somos cooperados. Todo mundo bate palma, canta o hino nacional, se abraça, chora, vai embora para casa, semana que vem, tudo igual ao que era antes. Então, é lógico que essas oportunidades de sensibilização, elas tocam e podem transformar questões em pessoas. Mas a gente acredita no trabalho com sustentação. A gente acredita no trabalho de dentro para fora. E isso tem que ser feito com cuidado. Esses são os temas que a gente trabalhou em todos aqueles encontros que a gente fez. Então, trabalhando o eu, trabalhando o outro. Então, como é que eu diante do outro, quais são minhas forças, quais são meus sabotadores, como eu posso me portar. Trabalhando o grupo e o sistema. Então, como é que a gente entende a segurança psicológica, como é que a gente entende o posicionamento das lideranças e trabalhando também a expansão do impacto, fazendo também, de novo, esse processo de sustentação ao longo de um certo tempo. E aqui os resultados do nosso primeiro ano, que já foram muito expressivos. E quando a gente fala de negócio, desenvolvimento humano também é negócio, né? Desenvolvimento humano traz impacto para os negócios, sim. Então, a gente conseguiu um 15% de aumento e avanço, né, nos indicadores da certificação. Eles conseguiram a certificação e a pontuação deles vem crescendo ano a ano no Great Place to Work. A gente conseguiu mais de 30% de novos postos de atendimento abertos e assumidos por novos líderes desenvolvidos internamente. Então, as pessoas começaram a ver oportunidade de crescimento e olhar para a empresa, né, para o Coop Livre, como terra fértil. Aqui eu posso colocar minhas raízes, porque eu vou conseguir crescer. A gente teve um aumento de mais de 100% de presença, de visitas, do pessoal da liderança central aos postos e conseguindo, aos pontos de atendimento, conseguindo, inclusive, praticar a escutativa, que foi um dos temas que nós trabalhamos ali no nosso trabalho com eles. E mais de 300% de crescimento nos rituais de feedback e de retroalimentação. Então, as pessoas realmente podendo contribuir para a transformação positiva do negócio. E aí o Rafael nos coloca aqui, né? O primeiro trabalho deixa marcas até hoje e o feedback faz parte da rotina de trabalho do Cicobi Coop Livre. Um grande ganho para nós. Muito bem. Segundo ano foi o ano da gente começar a trabalhar as lideranças, que foi o ano passado. A liderança atemporal. Então, como desenvolver líderes que precisam de apoio mais direto? Quando a gente fez esse primeiro trabalho, eles entenderam que alguns líderes não tinham a mesma condição que outros, de entregar no mesmo nível, ou de estar tão presentes, ou de trazer tanto impacto. Então, existia uma harmonia artificial. Quem aqui sabe o que é uma harmonia artificial, ou imagina? Alguém tem um palpite? Sabe quando parece que está tudo bem? Margarina. É. Aquele lago profundo. Em cima a água está mansa, mas quando você vai olhar embaixo, um turbilhão. Isso é harmonia artificial. Isso acontece nas empresas quando não se presta atenção na honestidade, quando a gente não tem espaço de segurança psicológica. E não é honestidade porque a gente quer ser desonesto. Aliás, aqui a gente tem um problema estatístico, né? Porque se eu perguntar assim para vocês, quem aqui, quero ver um show de mãos aí, quem aqui é honesto e confiável? Todo mundo. Quem aqui só conhece pessoas honestas e confiáveis? 100% das pessoas que você conhece são honestas e confiáveis. A gente tem um problema estatístico aqui. Aqui e em qualquer outro lugar. Porque todo mundo se acha confiável e não necessariamente é achado confiável pelas pessoas. Então, como é que essa harmonia artificial ela se instala? Quando a gente deixa de ter espaço de falar a verdade ou isso parece ameaçador. Então, eles entenderam que havia um pouco disso lá, que alguns times específicos tinham a moral abaixo da média dos outros times, menos índice de felicidade com o trabalho.
baixa autorresponsabilização e uma cultura de silos, uma cultura dividida. Então, cada área muito focada naquilo